Olá, galera! Hoje vou falar um pouquinho com vocês sobre seres. Então, para começar, eu vou falar um pouquinho sobre ecologia, os ecoconceitos, utilizando o site do Planeta Bio. Esse que eu gosto de indicar para vocês fazerem as pesquisas. Inclusive, essa semana eu indiquei ele para que vocês possam estudar, e pesquisar também a tarefinha de vocês. Bom, então, aqui, quando eu entro no Planeta Bio, ele vai aparecer essa luzinha aqui com o professor, e aí tem quem somos, vestibular, exercício, videoaula, contato, e aqui embaixo tem até um especial sobre Covid, é só clicar, e aqui na nossa luzinha a gente vai ver vários conceitos, vários temas, de biologia, histologia, evolução. Observe que conforme a gente passa o cursor em cima dele, vai ficando um verde claro aqui no caso. Então, nós vamos trabalhar ecologia. Só clicar aqui em ecologia, ele vai abrir esses temas para vocês. Ecoconceitos, matéria e energia, relações entre os organismos, biomas, poluição. Poluição nós já trabalhamos, então, nós já vemos trabalhando ecologia, falando sobre os gases da vida. Se vocês se lembrarem, nós falamos sobre efeito estufa, então aqui vai falar bastante sobre tipos de poluição do ar, vários tipos de poluição, tá? Então vamos começar aqui entendendo um pouquinho mais sobre ecologia. Então a ecologia, ela estuda, a ciência que estuda as relações existentes entre os seres vivos e o meio ambiente. Bom, no nosso planeta nós vamos perceber que tem níveis de hierárquicos, vamos dizer assim, de organização, que depende da complexidade, que a gente vai chamar de níveis de organização. Então, olha, vocês se lembram quando nós estudamos os átomos. Lembra o átomo, formado pelos elétrons, pelos prótons e nêutrons. Então, os átomos se juntam e formam as moléculas. Nós temos, vamos dizer assim, poucos átomos na natureza, aqueles que estão presentes na tabela periódica. Eles podem se ligar com outros e formar as moléculas. Lembra? Um exemplo bem simples. O átomo de hidrogênio. Um átomo de hidrogênio pode se ligar com outro átomo de hidrogênio, formando uma molécula de gás hidrogênio. E também essa molécula de gás hidrogênio pode se juntar com um oxigênio, formando H2O, que é a água. Então, os átomos se juntam e formam as moléculas. As moléculas, por sua vez, vários tipos de moléculas diferentes formam as estruturas de uma célula. A célula é a unidade básica dos seres vivos. Células com as mesmas funções, mesmo tipo, se juntam e formam os tecidos. Os tecidos, por sua vez, por exemplo, tecido muscular, tecido esquelético, tecido epitelial, os tecidos, eles com a mesma função se juntam e formam um órgão. Por exemplo, aqui nós vemos os tecidos musculares formar um coração. O coração é um órgão que faz parte do sistema circulatório. Então, órgãos, que vão desempenhar funções bem semelhantes formam um sistema. Então, nós temos o sistema circulatório. Os sistemas, por exemplo, sistema circulatório, mas sistema respiratório, sistema excretor, sistema digestivo, vai formar um organismo. No caso aqui, o ser vivo, que nós temos aqui essa ave. Várias aves da mesma espécie formam uma população de um determinado local. As populações, elas vão formar comunidade. Então, por exemplo, a população dessas aves, mais a população de bactérias, de fungos, mais a população de plantas, formam uma comunidade, e essas comunidades juntas vão formar o ecossistema. Então, o ecossistema são as comunidades dos seres vivos que se relacionam com os fatores não vivos, como, por exemplo, luminosidade, água, temperatura, regime de chuvas, regime pluviométrico, e os ecossistemas juntos formam a biosfera, a parte que tem vida no nosso planeta. Bom, então, vou continuar aqui com vocês e vou falar um pouquinho, é só ir clicando que vai abrindo os temas. Então, cliquei aqui em nicho ecológico. O que será que é isso? Gente, toda espécie tem um nicho. O nicho é o que ela faz, é o modo de vida de uma espécie, tá? Então, por exemplo, alimentação,
ou se ela serve de alimentação para outros, se ela é presa, sua forma de reprodução, seu método de caça, fuga, se ela tem hábito noturno e diurno. Então, nós vamos usar o exemplo que tem aqui, olha que legal. Nós vamos usar o exemplo da sussuarana, da onça parda, ou o nome científico também tem aqui para a gente, Felis concolor. Então, nós vamos usar o Felis concolor e vamos observar, olha, quais são os nichos, né? O que é o nicho ecológico da sussuarana, então? Questão alimentação. Ele é um animal carnívoro, ó, um grande predador. Nós vamos falar sobre isso, né? No caso, sobre predação. Aspectos reprodutivos. Apenas as fêmeas cuidam da prole, que pode variar, ela pode ter 1 a 5 filhotinhos cada gestação. A gestação dura 90 dias. Os filhotes, aqui no caso, ficam com a mãe, né? Ela cuida dos filhotes, tem, né, o cuidado parental durante 1 ano. Quem são as presas? Elas se alimentam de outro animal, ela é carnívora, né? É um consumidor, vamos lembrar assim. Ela só pode se alimentar de diversas espécies de mamíferos, aves e peixes. Quais são os hábitos dela? Ela é um caçador solitário e tem hábito noturno. Olha que interessante, são capazes de subir em árvores e morros e podem em um único dia se deslocar aí cerca de 80 quilômetros. Tá? Então esse é o nicho. O nicho é o que ele faz, vamos dizer assim, o que essa espécie faz. Tá? Bom, aí ó, nicho ecológico. Dentro de nicho ecológico, nós temos o conceito de habitat. O que é o habitat? Na verdade, ele tem a ver com o local, tá? Vamos dizer assim, é o endereço da espécie. Então, trata-se do ambiente físico em que vive uma determinada espécie. Várias espécies podem compartilhar o mesmo habitat. Então, espécies diferentes podem habitar no mesmo local, né? Mas desempenhando diferentes atividades. Então, por exemplo, eles podem viver no mesmo lugar, só que eles têm que ter nichos ecológicos diferentes. Por quê? Bom, senão eles vão competir entre eles. Vamos falar daqui a pouquinho. Vamos observar aqui. Ó. Então, olha só, gente, observe que esse site você vai clicar e olha o que ele dá. Neste ambiente aqui, neste rio, por exemplo, esse lago, no caso, nós temos plantas, insetos, moluscos, anfíbios, temos fungos, peixes. Então, é o mesmo habitat para cada um. Mas o nicho ecológico, por exemplo, a planta faz fotossíntese, né? Enquanto, por exemplo, o sapo, aqui o anfíbio, ele se alimenta do inseto, né? Então, eles têm que ter nichos ecológicos diferentes, tá? Os fungos são decompositores, cada um tem um hábito diferente, né? Noturno, diurno, tá bom? Bom, o que acontece? Se a gente tiver no mesmo habitat espécies que têm o mesmo nicho ecológico, ou nicho ecológico parecido, semelhante, nós vamos ter a chamada sobreposição de nichos. E aí eles vão competir entre eles. E olha só, se é no caso leão, que é de uma espécie, compete com o guepardo, que é outra espécie, com o leopardo, que é outra espécie. A gente vai ter uma competição interespecífica. Interespecífica porque é de espécies diferentes, tá? Então, olha só, é possível a gente ter, né, vivendo o mesmo ambiente físico, 2 ou mais espécies competindo pelos mesmos recursos naturais. No caso aqui, eles estão competindo pelo alimento, que é o antílope aqui no caso, que é a presa, né, que vai servir de alimento para eles. Mas também poderiam ser outras espécies que competem pelo território, pela luz, por exemplo, as plantas, ou até mesmo por nutrientes, né, do solo. Então, nós temos aqui, ó, na savana africana, nós temos 3 grandes felinos competindo pelos mesmos recursos naturais, no caso, pela presa. Então, observem que eles são predadores, né, vão se alimentar da presa, ok? Bom, e aí nós temos o chamado princípio de Gauss. Esse cientista russo, ele, né, fez alguns experimentos observando 2 ou mais espécies vivendo em um mesmo local, que essas espécies não poderiam ter o mesmo nicho ecológico por muito tempo.
que elas iriam competir entre elas e a mais adaptada, vamos dizer assim, sobreviveria. Então, ficou chamado como princípio da exclusão competitiva. Então, ele colocou num tubo de ensaio duas espécies de paramécio, o caudatum e o aurélia. E ele percebeu que, né, eles foram cultivados, aí no caso, em diferentes tubos de ensaio, mantido por um tempo com o mesmo alimento. Ó. Cultivados em cada um em um tubo de ensaio, eles cresceram, ok, numa boa. Então, as duas espécies cresceram normalmente, atingiram logo um equilíbrio, aí no caso, aumentou, vamos dizer assim, a população, e logo, né, por causa da presença de alimento, eles entram em equilíbrio. Não dá para ficar aumentando sempre, senão vai acabar a quantidade de alimento. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Mas agora, se ele colocasse as duas no mesmo tubo de ensaio, durante um tempo com o mesmo alimento, nessas bactérias leveduras, no caso, seriam os alimentos para esses paramécios, olha o que acontece. Eles começam a crescer, mas logo o paramécio aurélia, aí no caso, ele ficou mais adaptado e sobreviveu. Então, eles competiram pela quantidade de alimento, pelo tipo de alimento. E aí, no caso mais adaptado, sobrevive, enquanto que o paramécio caudatum acabou, vamos dizer assim, não teve como sobreviver, ó, a espécie acabou aqui no caso. Então, perceberam que não dá para elas terem o mesmo habitat, mas as espécies no mesmo habitat, se tiver o mesmo nicho ecológico, vai ter uma competição entre elas. Tá? Então, falamos um pouquinho sobre nicho e habitat. Vamos relembrar um pouquinho os temas, então vou lá para ecossistema. Gente, o que é um ecossistema? É um conjunto que envolve os seres vivos, né, a comunidade ou biocenose, nós vimos, né, que é o conjunto de as comunidades são os conjuntos de populações de espécies diferentes, né, os seres vivos, e o meio físico, tá? O lugar ou biótopo. O que é isso, gente? É o local que eles vão habitar. E aí eles vão interagir entre eles, né, entre os seres vivos com os seres vivos e também com os fatores não vivos, vamos dizer assim, né? Então eles se relacionam entre eles, entre o meio biótico, lembrando essa palavra, e também vão relacionar-se com os fatores, né, com o meio abiótico, como eu falei anteriormente, né, com a água, com os sais minerais, temperatura, regime de chuvas. Bom, então aqui, ó, ecossistema, é a interação do meio biótico, seres vivos, né, as comunidades, com o meio abiótico, com os fatores físico-químicos, vento, chuva, água, relevo, rochas, pH, salinidade, profundeza, luz, temperatura, entre outros. Bom, o tamanho dos ecossistemas. Além, né, de envolver essa interação entre os seres vivos e o meio físico, os ecossistemas se caracterizam por uma certa estabilidade, ou melhor dizer, uma sustentabilidade, eles são autossuficientes. Né? Então, por exemplo, autossuficiente tem que conseguir a sobrevivência de todos aí no caso. Então, alguns cientistas, eles falam que o tamanho do ecossistema pode variar muito. Pode ser um lago, uma floresta, um costão rochoso na praia, uma pocinha d'água deixada ali sem querer, um lixo, né? Pode inundar uma poça d'água e virar um ecossistema, nem sempre um ecossistema bom, porque a gente pode ter larvas, né, de mosquito da dengue, por exemplo, né, do Aedes aegypti. Bom, então a espécie humana, ela é capaz de construir alguns ecossistemas artificiais. Lembra o ano passado? Terrário, aquário, cidades, plantações de cultivo, reflorestar algumas áreas. Só que eles não vão ter uma sustentabilidade, ou seja, né, por exemplo, olha, um aquário. Eu posso criar um aquário, só que ele não é sustentável. Eu vou ter que colocar uma bombinha de gás ali, no caso oxigênio, por exemplo, ou vou ter que, se for aqueles pequenos, ficar limpando. Então, ele não é autossuficiente, ele não consegue sobreviver sozinho. Ah, professora, mas uma cidade consegue. Não, a cidade precisa, por exemplo, de alimentos que vêm das áreas rurais, que vêm do cultivo, tá? Bom, e aí nós temos, então, só para vocês terem uma ideia, ó, biosfera é o conjunto de todos os ecossistemas da Terra. Ecossistemas, nós temos os terrestres
E os aquáticos? Então, os terrestres são chamados de biomas, por exemplo, tundra, taiga, as florestas temperadas, florestas tropicais, os campos, os desertos. Bom, nos ecossistemas aquáticos, oceanos, lagos, rios, e aí nós temos alguns ecossistemas chamados de transição, como por exemplo, o mangue é um ecossistema que ele fica entre o meio terrestre e o oceano, enquanto um estuário ele fica entre os rios e o oceano.